Boa noite. Vamos falar sobre as ligações químicas. A definição de forças de atração que mantém as partículas unidas em um retículo cristalino ou em uma molécula. A interação dos orbitais externos incompleta, onde se alojam os elétrons de valência dos átomos envolvidos. Os tipos de ligação, elas podem ser covalente, iônica, metálica, van der Waals, residual e ligação de hidrogênio. Nas ligações iônicas, a interação eletrônica se processa a transformação de elétrons, originando íons. O elemento mais eletropositivo perde elétrons, formando cátion. E os elementos mais eletronegativos recebem os elétrons, formando os ânions. Característica das substâncias iônicas. Nas condições ambientais, ocorrem em geral no estado sólido, ou seja, formas cristais. Os cristais não são direcionais e normalmente possuem simetria elevada, dureza e densidade relativamente médias, pontos de fusão médio e altos e coeficientes de expansão térmica baixo, mal condutores de eletricidade e calor no estado sólido, solúveis em água, soluções eletrólicas. Exemplo, a gente tem a NaCl, que é a sal de cozinha, a troca das eletrólises dos ânions dos cátions, e um exemplo temos a halita. A ligação covalente, na ligação covalente, a interação eletrônica ocorre por empalheiramento dos elétrons com a formação de pares eletrônicos normalmente constituídos em unidades moleculares. As características das substâncias covalentes. A maioria das substâncias covalentes e molecular, que nas condições ambientais em geral são líquidas ou gasosas, podendo ser sólidas, dependendo da força de atração entre as moléculas. Entretanto, a maioria dos minerais covalentes não é constituída por unidades moleculares e apresenta características bem distintas das substâncias moleculares. As substâncias moleculares são solúveis em água e possuem dureza, densidade de ponto de fusão baixos, enquanto que os minerais covalentes não moleculares são muito estáveis, insolúveis em água e possuem pontos de fusão muito altos, dureza média e alta densidade, média e alta e densidade alta. As substâncias covalentes não são condutores de eletricidade, e o calor e os cristais são altamente direcionais e normalmente possuem baixa simetria. Exemplo que a gente tem aqui, as ligações covalentes, o átomo de carbono, no caso, diamante. As ligações metálicas. É a ligação entre átomos de elementos metálicos. Os átomos metálicos tendem a perder elétrons, eletropositivos, e quando se unem entre si, forma-se uma nuvem eletrônica de elétrons liberados que ficam dispersos no retículo cristalino, sem posições fixas. A atração entre os átomos metálicos é mantida por forças eletrostáticas fracas, originadas pela movimentação do elétron, no estado de equilíbrio dinâmico, em que os polos elétricos são continuamente constituídos e neutralizados. Exemplos de metais nativos: o ouro, a prata e o cobre. São idealizações através do estudo do cristal metálico, mostrando os núcleos atômicos envolvidos por uma nuvem de elétrons liberados de cada átomo. Os elétrons circulam livremente entre os núcleos, formando polos elétricos que mudam continuamente conforme a movimentação do elétron. Além da figura mostra um possível caminho do elétron entre os núcleos. Características das substâncias metálicas. Nas condições ambientais ocorrem em estado sólido, estrutura interna ordenadas. Os cristais não são direcionais e normalmente possuem simetria elevada, dureza baixa a moderada e densidade variável. Existem metais leves e pesados, ponto de fusão e coeficiente de expansão térmica variáveis. Excelentes condutores de eletricidade e calor.
insolúveis em água, porém são solúveis em alguns ácidos. Quanto à tenacidade, são maleáveis e secos e dúcteis. Exemplo, a gente tem o ouro nativo. A ligação de Van der Waals, as ligações são provenientes das cargas residuais. Essas ligações são mais fracas, unem moléculas e unidades de estruturas não carregadas, concedendo uma estrutura coerente devido às cargas elétricas residuais e pequenas presentes na superfície. Poucas comuns nas ligações de Van der Waals, normalmente determinadas na zona de clivagem e de baixa dureza. Tem um exemplo aqui na parte do carbono e o exemplo é a grafita. Nas ligações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio são do tipo de força intermolecular mais intensa, que ocorre entre dipolos permanentes das moléculas, em que o polo positivo é sempre o hidrogênio e o polo negativo pode ser o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Por esses elementos são bastante eletronegativos, ou seja, atraem mais fortemente os elétrons na ligação dupla e ficam com carga parcialmente negativa. As ligações de hidrogênio são fracas e essas ocorrem em muitos filosilicatos, como as micas e nos argilos minerais. A ponto de hidrogênio com molécula de água. E o exemplo que a gente tem é a mica. Muito obrigado. Boa noite.